Quando quiser, pode ir. Bom dia, irmãos em Cristo. A paz e a graça do nosso Senhor esteja com cada um, né? Está já com cada um. Nós vamos continuar o nosso estudo de Gálatas. Nós interrompemos no último domingo, no capítulo 5. Se os irmãos estão lembrados, né? Nós iríamos começar o capítulo 5. Então, nós vamos dar continuidade. Inicialmente, nós vamos ler do versículo de 1 a 12, tá bom? Mas antes de começar, gostaria de fazer uma oração. Grandioso Deus e Pai, nós estamos agora, nesse momento, na Tua santa presença, mais uma vez, ó Pai, sempre louvando e glorificando o Teu nome, sempre exaltando a Ti, ó Pai Celestial, porque o Senhor tem nos abençoado com a vida eterna através do sacrifício de Cristo Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, nesse momento nós vamos estar estudando a Tua palavra, pedimos que o Espírito Santo esteja nos orientando, nos direcionando, para que tudo que nós falarmos nesta manhã seja para a honra e glória do Teu santo nome, sirva para o nosso crescimento espiritual e para aplicarmos na nossa vida tudo aquilo que aprendemos do Senhor. Esteja, ó Pai, neste dia, com cada irmão em Cristo Jesus pelo mundo todo, que se reúne para prestar um culto de adoração ao Senhor. Ó Pai Celestial, que o culto que nós vamos prestar ao Senhor daqui a alguns momentos, nós possamos prestá-lo com fervor, com alegria, e que seja do Teu inteiro agrado, ó Pai Celestial. Esteja com os irmãos que estão se dirigindo até aqui o prédio da igreja, esteja também com os irmãos que vão participar do culto via online, através do Zoom, que cada um de nós possamos prestar um culto que o Senhor se agrade dele. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Então, no versículo de 1 a 12, Paulo vai nos falar sobre a nossa liberdade em Cristo Jesus e também vai nos trazer alguns alertas importantes. Vamos ler, então, do versículo 1 até o versículo 12. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Então, nesses versículos, Paulo traz vários alertas para cada um de nós, da mesma forma que ele levou para os Gálatas, naquela época, na igreja do primeiro século. No primeiro versículo, ele deixa claro que sempre existe o risco de nós voltarmos à escravidão do pecado. Olha o que ele diz aí no versículo 1, vamos reler. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então, quando ele fala jugo de escravidão, é a escravidão do pecado, porque nós éramos escravos do pecado.
E Jesus nos libertou para sermos servos de Deus. Agora nós somos servos do Senhor Jesus e de Deus. Então ele fala, cuidado, vocês podem voltar à escravidão do pecado. No versículo 2 a 4, ele fala para nós exatamente o que vem a ser voltar ao jugo da escravidão do pecado. Vamos ler do 2 a 4. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Então, o que estava acontecendo na igreja do primeiro século é que cristãos judaizantes que vieram do judaísmo tentavam incorporar dentro da igreja de Cristo a necessidade de os irmãos circuncidarem, aqueles irmãos que eram pagãos anteriormente, né, gentios. Eles queriam que esses irmãos circuncidassem e voltassem a praticar algumas tradições judaicas. Então, Paulo, ele é incisivo nisso. Olha, se vocês voltarem a essas práticas do Antigo Testamento, tradições humanas, vão levar vocês a cair da graça. Vocês vão estar invalidando o sacrifício de Cristo Jesus. É a mesma coisa que eu aceitar a Cristo Jesus, me converter ao Senhor, ser batizado e depois abandonar tudo e voltar para o pecado, né? Deixar me seduzir novamente para o pecado, para as coisas atrativas deste mundo. Então, Paulo está alertando os Gálatas naquela época. E serve de alerta para nós hoje, né? Não nos envolvermos com as coisas desse mundo. Tentarmos ao máximo nos afastar delas. Não deixar se influenciar. E os irmãos estavam deixando, de certa forma, se influenciar por esses ensinos errados. E aí no versículo 5 e 6, ele deixa bem claro qual é a solução. Ele diz o seguinte, ó, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então ele diz claramente que somente a fé em Cristo Jesus, a fé no sacrifício de Cristo, é que nos salva. Não é você praticar coisas, por exemplo, fazer novenas, fazer promessas, andar de joelhos, né? Até um determinado lugar, fazer esse tipo de sacrifício que Deus espera de nós. Tá? Aquelas tradições do passado, como nós dizemos, ficou no passado, deve ficar e continuar no passado. E Paulo está alertando aí os irmãos de Gálatas, olha, nem a circuncisão, não é porque eles são circuncidados que eles estão salvos. Eles são circuncidados, tudo bem, porque vieram do judaísmo. Mas a fé que eles abraçarem em Cristo Jesus é que vai salvá-los. Porém, se eles continuarem a perseverar em querer praticar as coisas do Antigo Testamento, eles vão invalidar o sacrifício de Cristo Jesus na vida deles. Da mesma forma, nós, se voltarmos para o passado, vamos invalidar o sacrifício de Cristo Jesus. Isso fica bem claro para nós, né? No versículo 7 e 8, ele vai nos informar para ter cuidado, para não perder o foco. Então, no 7 e 8, vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Então, ele deixa bem claro, olha, vocês estavam indo muito bem, estavam seguindo a sã doutrina, aceitaram o sacrifício de Cristo Jesus, e estavam caminhando na fé. Agora, percebo que vocês estão querendo se desviar do caminho do Senhor. Vocês estão deixando se levar pela influência de pessoas que querem que vocês pratiquem a circuncisão, né? Não deve ser dessa forma. Por quê? Essa persuasão não vem de Cristo Jesus. Então, ele deixa bem claro no versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Quem nos chamou para a vida eterna, para ser batizado? O próprio Senhor Jesus. E ele não colocou isso para os cristãos, a praticar coisas do Antigo Testamento. Pelo contrário, ele pregou os 2 mandamentos principais. Amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, e ao próximo como a ti mesmo.
Esta é a sã doutrina de Cristo e os seus ensinamentos, o ensinamento dos apóstolos. Qualquer coisa fora disso contradiz a sã doutrina do Senhor Jesus. E Paulo alerta: essas pessoas não estão fazendo isso em nome de Jesus. Não é Jesus que está chamando vocês a praticarem novamente essas coisas. E ele faz mais um alerta para nós observarmos com quem nós estamos andando e a punição que está reservada para as pessoas que se aliam a esse tipo de situação. Então ele diz aí no versículo 9 e 10, ó, um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Então Paulo deixa bem claro, um pouco de fermento leveda toda a massa. Cuidado com essas pessoas, não se misturem com elas. Exortem essas pessoas a voltarem para o verdadeiro cristianismo, aceitar Jesus e continuar firmes em Jesus. É nesse sentido que ele está falando, um pouco de fermento leveda toda a massa. Fiquem atentos com essas pessoas que não estão praticando a sã doutrina, que estão tentando incorporar doutrinas falsas. E aí ele confia nos irmãos de Gálatas que eles não vão se alimentar de nenhum outro sentimento a não ser ficar no sacrifício de Cristo Jesus. Isso que é importante. Ele está falando, não se alimentem com essas informações, permaneçam firmes. E essas pessoas, elas vão sofrer a condenação. Então, da mesma forma, ele está nos alertando. Olha, se vocês entrarem na conversa desse pessoal, né, teologia da libertação, teologia da prosperidade e coisas desse tipo, né, tradições humanas que vão sendo incorporadas dissimuladamente, se vocês se deixarem levar, vocês vão ter que responder por isso também. Esse é o alerta, não se misture com eles, porque eles vão sofrer a condenação. Aí no final do versículo 10, Paulo deixa bem claro, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Tá certo? Se desviou do sacrifício de Cristo Jesus. E aí no versículo 11 e 12, ele finaliza a exortação dele, nos mostrando que nós devemos nos indignar com os que pregam doutrinas falsas. Nós devemos repudiar, nós devemos exortar, não devemos aceitar e indignar com isso, se indignar com isso. Vamos ler, versículo 11 e 12. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Ou seja, eu não prego a circuncisão. Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Então ele deixa bem claro, eu não preguei a circuncisão. Nunca preguei para vocês a circuncisão. Pelo contrário, eu tenho plena convicção que é a fé que salva. Então, se eu pregasse a circuncisão, por que eu estou sendo perseguido pelos judeus? Isso Paulo deixa bem claro aos irmãos de Gálatas, né? E ele fala, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Então, ele chama a circuncisão de uma mutilação na carne desnecessária, que não deveria nunca, os irmãos de Gálatas, aceitar esse tipo de coisa. Agora nós vamos ver os versículos 13 a 15, o que a liberdade que Cristo nos dá também exige de nós. Então nós vamos ver o que essa liberdade que Cristo nos dá exige de nós. Vamos lá, versículo 13 a 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, Paulo começa a falar da liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Jesus nos libertou do pecado, nos libertou das tradições humanas, tá certo? Nos exige
nenhum outro sacrifício a não ser o amor. Olha o que ele fala aqui, ó, no versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Então, nós não estamos num jugo opressivo. Nós temos a liberdade. Mas nós temos responsabilidades. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O que significa isso? Não é porque Jesus se sacrificou por mim, me limpou dos pecados, que eu vou cometer pecados novamente, viver na carne, achando que Cristo tem a obrigação de todas as vezes me perdoar. Aquela pessoa que peca voluntariamente, ou seja, constantemente, dentro do mesmo pecado, não está lutando contra ele. O que acontece? Ele está desqualificando o sacrifício de Jesus também, né? Quando ele fala voltar à carne, é porque a pessoa voltou a praticar deliberadamente os pecados que ela praticava anteriormente, achando que Jesus vai perdoá-la. Nós temos, irmãos, é que lutar contra o pecado. Não estou dizendo que nós não vamos pecar. Eu peco também. Acredito que outros irmãos também cometem algum pecado. Mas quando eu peco, imediatamente o Espírito Santo me alerta. Valdir, olha, isso que você falou, isso que você fez não está correto, reveja e não faça mais. E também sou exortado pelos irmãos, assistindo palestra dos irmãos, aulas dominicais, mensagem dos irmãos, tudo para me fortalecer, para que eu continue caminhando rumo à salvação, tá certo? E ele diz aqui, ó, antes sejam servos uns dos outros pelo amor. Então ele fala, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Então, ser servo uns dos outros não é ajudar só materialmente, mas espiritualmente também. Então, não é só material. Ah, eu vou ajudar aquele irmão porque está passando por problema financeiro. Não, nós temos a obrigação, cada um de nós tem a obrigação um com o outro de observar o irmão. Se o irmão se abrir com a gente sobre algum pecado que ele precisa combater, vamos orar juntos, vamos ajudá-lo, vamos auxiliar, sempre com amor. Então, nunca condenando. Não adianta eu apontar um pecado do irmão, sendo que eu tenho os meus pecados também. Tá certo? Eu tenho que ajudar o irmão a vencer os pecados dele e ele me ajudar a vencer os meus pecados. Cada um sabe qual é o calcanhar de Aquiles que está pegando. Então, qual é o pecado que ele tem dificuldade para vencer. E só vai conseguir vencer através da oração, da ajuda dos irmãos. E se fortalecendo na palavra. Então, no versículo 14 agora, ele nos dá que, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembra que Jesus falou dos 2 mandamentos principais? Amar a Deus acima de todas as coisas, do coração, do entendimento, da alma, e amar ao próximo como a ti mesmo é o 2º mandamento. E Jesus deixou bem claro, nesses 2 mandamentos, resume toda a lei. Toda a lei é resumida se você obedecer esses 2 mandamentos que Jesus sintetizou a lei neles. E aí no versículo 15, ele deixa bem claro que estava tendo divisão na igreja. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então, ele está dando um incentivo aos irmãos agirem com amor, não condenando uns aos outros. Por quê? Quando eu condeno e o outro me condena, começa a ocorrer divisão, até que aquela irmandade se desfaz. Uns vão para um lado, outros vão para o outro, e ele está dando esse alerta. Usem do amor, ame o próximo como a ti mesmo, exorte seu irmão com amor, tudo na base do amor, tá certo? E ele fala, vede que não sejais mutuamente destruídos. Você pensa que está destruindo um irmão quando você condena, mas você também está sendo destruído. Você está perdendo e está servindo de pedra de tropeço para um irmão, quando você condena, quando você critica sem amor. Você está afastando ele do seu convívio.
Deus quer que nós consigamos manter todos os irmãos no convívio amoroso, dentro da sã doutrina, fortalecendo cada um deles. Então, nós temos que ter autocontrole e amor ao próximo. É isso que Paulo está pedindo, né? Não se mordeis, porque vocês vão se devorar uns aos outros, se mordendo. Tenham autocontrole, usem de amor. Essa é a informação que Paulo estava dando aos Gálatas, e serve para nós nos dias atuais. Nós podemos ver alguma coisa semelhante, né? Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 20 e 21. Então, vamos lá para 1 Coríntios, no capítulo 9, versículos 20 e 21. Então, olha o que ele fala. Eu procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Tá certo? Então ele fala, eu me fiz como judeu para ganhar os judeus, para convencê-los a aceitar a Cristo Jesus, mas eu mesmo não estava debaixo da lei, porque eu estou debaixo da graça. É isso que Paulo está avisando aos irmãos de Corinto. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Então ele deixou bem claro, Paulo deixa bem claro aqui, olha, eu me fiz de judeu, não sendo judeu, como se eu estivesse debaixo da lei, mas não estou debaixo da lei, para convencer os irmãos, os judeus, né, a aceitarem a Cristo Jesus. Eu me fiz como uma pessoa sem lei, apesar de eu não estar sem lei, porque não é porque nós estamos debaixo da graça que nós não estamos debaixo da lei de Deus, né, que é o sacrifício de Cristo Jesus. Não adianta eu falar que aceito a Cristo Jesus e andar de forma errada no mundo. É isso que Paulo está deixando bem claro aqui. Eu me fiz dessa maneira para ganhar as pessoas para o cristianismo, para Cristo, né? E Tiago também, capítulo 1, versículo 22 a 25. Então, vamos lá em Tiago. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Então, Tiago diz o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, Tiago aqui, ele deixa bem claro para nós. Se nós ficarmos somente como ouvintes da palavra, o que é ser ouvinte da palavra? É ouvir uma mensagem, escutar bem, falar, olha, legal, mensagem muito boa e tal, mas não aplico na minha vida. Mesma coisa que eu ler a palavra aqui, como se fosse um livro comum. A palavra de Deus foi deixada para nós lermos, meditarmos nela e aplicarmos na nossa vida. Ter mudança de vida. É isso que ele diz aqui, ó. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, o que é ser praticante? É obedecer e procurar viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Tá certo? Assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Então, ele olhou, leu, não praticou, virou as costas, e aí ele faz essa comparação. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, se eu simplesmente leio a palavra, não medito em cima dela, viro as costas, eu me esqueci daquilo que eu li. Não apliquei na vida, não pratiquei, tá certo? Quanto mais você pratica, mais você tem consciência daquilo que você está fazendo, mais você absorve. Da mesma forma, o professor,
a pessoa que mais aprende. Por quê? Para ele poder ensinar outro, ele tem que ler, tem que meditar na palavra, tem que meditar naquilo que ele vai fazer, tem que conhecer profundamente sobre o assunto, para poder ensinar outro. Então, ele está aprendendo mais. É isso que é ser praticante, né? Então, quando eu ministrava aula lá no Senai Maria Mato, para o técnico em plástico, eu ia falar sobre a minha disciplina, eu dominava, 30 anos falando, sempre a mesma coisa, se atualizando nas novas tecnologias, mantendo-se atualizado. Então, quando eu falava, eu estava aprendendo, explicando, passando para o terceiro, para os alunos, e aí eu aprendia mais ainda, ia fixando aquele conhecimento. Se eu somente leio alguma coisa e viro as costas, não medito em cima dela, não volto a reler, acabo esquecendo daquilo, né? Se você me perguntar, Valdir, você sabe fazer raiz quadrada ainda? Eu tenho uma vaga lembrança. Por quê? Eu aprendi lá no colegial, nunca mais usei, não uso constantemente. Hoje tem a calculadora, digito na calculadora, ela faz para mim. Então, eu não sei mais fazer raiz quadrada da forma correta. Eu tenho uma lembrança, né? Se eu voltar a ler de um livro didático aí, raiz quadrada, como que faz, eu acabo relembrando. Então, praticante é aquele que constantemente está aplicando na vida, está meditando a palavra de Deus. Então, ele diz, no versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado, ou seja, felicíssimo no que realizar. Então, Paulo, aqui do versículo 13 a 15 de Gálatas, do capítulo 5, ele deixou bem claro para os irmãos, olha, sejam praticantes da sã doutrina, pratiquem no amor, ajudem uns aos outros para que vocês cresçam mutuamente, tá certo? Agora, do versículo 16 até o versículo 26, ele vai relatar a batalha dos cristãos. Nós vamos ver, nós vamos perceber que a luta do cristão, muitas vezes, na maioria das vezes, é interna e com ele mesmo. Então, Paulo vai deixar claro para nós, e deixou claro para os Gálatas, que a maioria das lutas, nossa, não vem de fora, mas nasce dentro do coração nosso e vai para fora. Nós temos que lutar contra o eu, contra o egoísmo. Temos que nos esvaziar, porque por isso que a Bíblia fala constantemente, esvazie-se a si mesmo e siga Cristo Jesus. Essa é a nossa grande dificuldade. Então vamos ler do 16 ao 26. Digo, porém, ainda no Espírito, e jamais satisfareis a... Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Vocês não estão sobre a lei, é isso que ele diz no 18. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Observe a palavra praticar, praticam, o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não vos deixemos possuir de vanglória,
provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, Paulo aqui relata uma série de coisas. Se vocês observarem, se nós observarmos a descrição das obras da carne, nós vamos perceber que nenhuma dessas coisas que foi relatada aqui é provação. Nenhuma delas é provação. É tentação. A diferença de provação com tentação. Tentação vem de dentro do ser humano. Provação vem de fora. Ele não colocou aqui, a perda do emprego, não colocou aqui o falecimento de um filho, falecimento de um neto, falecimento de uma mãe, falecimento de um irmão, tá certo? Então, não colocou perda de emprego, não colocou essas coisas que eu falei, não colocou você chegar em casa e a casa pegou fogo, está tudo destruído. Isso que eu estou falando agora são provações, são coisas que você não espera e vem de fora para Deus. Você não queria perder o emprego, você não queria que seu filho falecesse, mas essas coisas acontecem. Muitas vezes são coisas naturais, mas são provações que vêm de fora e afetam você. Agora, o que ele relatou aqui são tentações, nasce dentro do homem, tá vendo? Porque a carne milita, no versículo 17, milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Então, aquilo que é do seu querer é da carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Todo mundo sabe quais são, né? E elas são prostituição, tá certo? Não é tentação, tá certo? Não é provação, é tentação. Impureza, tentação. Lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então ele deixa bem claro que a nossa luta, tá certo? É contra as nossas vontades. Tá? E deixa claro que o homem espiritual é que deve ser fortalecido dia a dia. Então, ele deixa bem claro, o homem espiritual é contra o homem carnal. É uma luta entre o homem espiritual, a nossa parte espiritual, e o desejo da carne. É uma luta constante. Tá certo? Se nós queremos vencer essa batalha, nós temos que fortificar, fortalecer o homem espiritual. Então, quem deve ser fortalecido nessa batalha é o homem espiritual. Praticar a palavra, como nós lemos anteriormente. E nós devemos ter o fortalecimento dia a dia. Você não almoça só uma vez por semana. Nós almoçamos todo dia nós comemos alguma coisa, para nos mantermos vivos, saudáveis. Mesma coisa é a palavra. Eu não vou me alimentar só aos domingos, eu tenho que me alimentar todos os dias. Estar em contato com a palavra todos os dias. Tá certo? Eu costumo falar que o que está acontecendo no momento, para nós, é uma bênção. Nós estamos tendo a oportunidade de toda manhã fazer um devocional, conhecer irmãos de outras regiões do Brasil, ter essa comunhão, ouvir mensagens de irmãos de outras regiões que nos fortalecem, que nos exortam muitas vezes a perseverar na fé. Então, essa alimentação diária é importantíssima para nós vencermos as tentações que foram relatadas aqui por Paulo. Paulo deixou claro, nenhuma delas é provação, todas são tentações que nós sofremos no dia a dia. E aí, ele fala no versículo 19 a 21, as obras da carne e sua consequência, como nós lemos, né? Nós lemos a obra da carne, quais são as coisas, e ele termina dizendo, aí no versículo 21, ele diz o seguinte, e semelhante a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni,
que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, quando fala praticam, é que constantemente a pessoa está caindo naqueles mesmos pecados. Ou seja, ele está vivendo daquela maneira. Não é uma coisa esporádica. Aconteceu um erro, ele se arrependeu, não voltou mais a praticar aquelas coisas. Mas ele está se deixando dominar por essas obras da carne. Então, está praticando constantemente. E não vai herdar o reino dos céus. Paulo deixa bem claro aqui. Se você não se arrepende e não procura fortalecer o seu lado espiritual e constantemente está praticando as obras da carne, então não tem solução. Tá certo? Paulo deixa bem claro que as obras da carne nos levam a um afastamento do reino e perda da vida eterna ao lado de Deus. Isso aí ficou bem claro nesses versículos. Então, nós temos que parar de cultivar e gerar frutos da carne. Tudo bem? E gerar frutos do Espírito Santo. Olha o que ele diz aí no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se nós estivermos praticando as obras do Espírito, não estamos debaixo da lei. Ninguém nos condena. Agora, se nós estivermos praticando as obras da carne, Paulo deixou bem claro, não vai herdar o reino dos céus, não vai estar eternamente ao lado de Deus. Tá certo? E ele alerta no versículo 24 e 25 aí. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Tá certo? E ele finaliza no versículo 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Tá certo? E ele fala bem claro, não alimente esse tipo de coisa, a inveja, a vanglória, não provoque o seu irmão, tá certo? Não acuse seu irmão, viva debaixo do amor. Com isso, nós finalizamos o capítulo 5, no dia de hoje, e vamos iniciar o capítulo 6, é o último capítulo do livro de Gálatas. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 6, não sei se vai dar tempo de finalizar, mas vamos começar pelo menos, tá bom? Aí no próximo domingo, nós damos continuidade, caso não consigamos finalizar hoje. É bastante curto, tem 18 versículos só. Vamos lá. Do versículo 1 a 10, Paulo vai falar que o cristianismo é para ser compartilhado e praticado na ajuda de um ao outro, ou seja, o cristianismo é o evangelho de uns aos outros, um ajudando o outro. E aí no versículos 1 a 10 ele diz, ó, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com o espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e, então, terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos.
Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, Paulo deixa bem claro que o cristianismo, né, a nossa fé em Cristo Jesus, ela é para ser compartilhada, é para ser trabalhada uns com os outros. E aí no versículo 1 e 2 ele deixa bem claro isso, quando ele fala: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com um espírito de brandura e guarda-te para que não sejais tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, ele deixa bem claro para os irmãos de Gálatas e serve para nós hoje, tá certo? Se eu for pego num pecado, se eu estiver passando por um problema, o que o irmão deve fazer? Deve me exortar, né? Deve me corrigir com brandura, com amor, tá certo? E se guardando também para não ser tentado. Tudo bem? Então, todos nós passamos por problemas, tribulações, provações. E nós também temos tentações, aquilo que nos atrai. Cada um tem o seu problema, como eu falei, o calcanhar de Aquiles, que ele tem mais dificuldade. Tá certo? Então, se eu me abrir com o irmão, o que Paulo está dizendo aqui? Olha, esse irmão não deve repreendê-lo. Ah, você vai para o inferno. Você vai sair fora. Ó, vou avisar os irmãos que você cometeu esse pecado. Vou excluir você da irmandade. Não é isso. Repreende, tem que repreender, né? Tem que exortar, mas com brandura, com amor, sabendo que você também peca, muitas vezes, né? Se eu vou repreender um irmão e vou querer excluí-lo, então também vou ter que ser excluído, porque em algum outro ponto eu também erro, eu também peco. Mas o amor de Deus me constrange a não pecar mais, não praticar as obras da carne. Lembre-se sempre, quando aparece a palavra praticar, é que você constantemente está caindo no mesmo erro, tá? Se eu tenho o vício da bebida, eu me embriago, e eu continuo me embriagando, vez após vez, eu não estou lutando contra a bebedice, né? Bebedice. Mas estou me mantendo sempre da mesma maneira, pecando, praticando aquele ato. Então, não estou lutando, né, contra a carne. Então, no versículo 1 e 2, ele deixa bem claro que a nossa função de cristão é ajudar os irmãos, uns ajudando o outro, uns aos outros. No versículo 3 a 5, ele diz para nunca aproveitar a queda do irmão para se julgar superior a ele. Olha que ele fala no 3 a 5. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Se eu julgo que eu sou alguma coisa, que eu sou superior a alguém, eu estou me enganando. Eu sou pecador como todos os irmãos pecaram, né? E carecem do amor de Deus. É isso que ele está dizendo. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo, ou seja, cada um tem as suas tentações, tem que lutar contra elas. É isso que Paulo está dizendo aqui no livro de Gálatas para nós. Tá certo? Ele deixa bem claro. Cada um levará o seu próprio fardo. Cada um sabe aonde ele tem mais dificuldade para evitar o pecado, para não praticar a obra da carne. Tá certo? E ele deve levar esse fardo e se livrar dele o mais rápido possível, né? Nós estamos aqui para ajudar, mas a decisão final não é nossa. É daquele irmão que foi orientado, que foi exortado com amor. Ele que tem que cuidar de não praticar as obras da carne. É isso que Paulo deixa claro para nós no livro de Gálatas, capítulo 6, nesses versículos de 3 a 5. Tá certo? Nunca aproveitar a queda do irmão para se julgar superior e para condenar o irmão por causa daquela queda. Pelo contrário, exortar com amor. Então, o livro de Gálatas deixa bem claro para nós, né? Paulo, nessa carta aos Gálatas, deixa bem claro para nós
que o cristianismo é para ser compartilhado e praticado com amor, um ajudando ao outro. Nós vamos finalizar por hoje nesse versículo 5, aí, capítulo 6, versículo 5. No próximo domingo, nós vamos finalizar, provavelmente, o livro de Gálatas. E aí vamos ver qual o próximo livro que vai ser estudado na escola dominical. Tudo bem? Vou ver algum irmão se pode ministrar essas aulas, o próximo livro, ou eu mesmo vou continuar. Vamos ver. Deus abençoe a cada um. Eu gostaria... Deixa eu ver quem está presente aqui. Oh, não sei se o Juraci gostaria de fazer oração de encerramento, Jura. Pode ser? Se pode, abre o seu som, por favor. Nós vamos finalizar por hoje e agradeço a participação de todos os irmãos aí pelo Zoom. É muito importante a participação de cada um de vocês. Eu fico imensamente agradecido porque eu vou aprendendo com vocês também, tá certo? Nós vamos aprendendo juntos. Deus abençoe a vida de cada um. Juraci, por favor. Senhor Deus, obrigado. Nós estamos aqui online pelo Zoom. Obrigado, meu Deus, por estar na igreja, por ser dessa igreja de Cristo. Obrigado, meu Deus, por Valdir, estar sempre nos ensinando, nos orientando, andando no caminho de Deus, da luz. Obrigado, meu Pai, por tudo que tem feito por nós, por nossa saúde, nosso dia maravilhoso. Hoje temos que votar, votaremos, escolhemos um bom prefeito para nós dirigirmos, para continuarmos a nossa vida. E obrigado, Deus, por tudo que tem usado. Obrigado para as pessoas que precisam de orações, de orientações. Eu oro, Senhor, para que as pessoas que estão enfermos, elas possam se curar e a mão de Deus esteja com eles. E que tudo seja de acordo com a sua vontade, com o seu amor. Eu oro para que todos estejam sempre contigo, meu Deus. Agradeço por tudo, pelo amor que você tem comigo, com nossa família, com nossa família de Cristo. Obrigado, meu Deus. Em nome de seu filho Jesus Cristo, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Amém, amém, amém.